Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, pela bondade dele. O que seria de nós se não fosse o Senhor em nossa vida, né? Como o hino cantado nos diz que a bondade do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. Então, louvamos ao Senhor pela sua bondade e pela sua graça que Ele tem dispensado a nós, para nós podermos o adorar. Não merecemos, mas Ele nos alcançou, Ele nos comprou, e isso é motivo de nós nos alegrarmos todo dia das nossas vidas. Eu quero desde já agradecer, né, a irmã Maria pelo convite, pela coragem. Estamos aqui. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Salmo, número 51. Ele é um salmo pequeno, então vamos ler todo o salmo. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem na sua Bíblia. E logo após estaremos meditando em cima do tema qual foi proposto. É um salmo de Davi, né? Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei. Fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que goze dos ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém em mim um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Perante ti, porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos ao teu altar. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar. Estamos aqui diante de um salmo, diante de um homem que se encontra agora arrependido, após ele ser confrontado dos seus pecados. E nós vivemos, irmãos, num mundo onde muitas pessoas vivem de aparências, como se está tudo bem.
escondendo o seu pecado, muitas vezes não confessa, não arrepende. E aqui nós vamos estar vendo, segundo essa lição, que nós podemos estar tirando aqui deste salmo, que Deus, Ele não se agrada do coração endurecido. Deus, Ele se agrada daquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que reconhece os seus erros, as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pecados e volta-se para Deus. Porque a partir do momento que nós reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, pedimos perdão a Deus e voltemos-nos para o Senhor, Ele nos perdoa e a nossa vida será diferente. Não estaremos isento das consequências dos nossos erros. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas a consequência dos nossos erros, essa nós vamos passar por ela. Então, o importante é que nós tenhamos cuidado, né, para nós não cometermos erros, mas se errarmos, né, se não me engano, acho que é João que fala, né, que temos um advogado, né, que é o nosso Deus, que Ele advoga as nossas causas e nos perdoa e nos livra. Então, irmãos, nós vemos aqui um salmo que fala profundamente aos nossos corações diante dessa situação que Davi se encontrou, né? E após ele ser confrontado, e ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e volta-se para Deus com um coração quebrantado, um coração contrito. Então, a pergunta minha aqui é: qual é o valor de um coração quebrantado? Então, vamos estar discorrendo aqui alguns pontos e vamos estar descobrindo qual que é o valor desse coração quebrantado ao Senhor Jesus. O que o Senhor faz por nós a partir do momento que nós nos quebrantamos, a partir do momento que reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas diante do Deus que é tão grande e poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou que pensamos. O irmão disse, né, aqui dando o seu testemunho em relação à fé. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Porque Deus, Ele já dispensou para nós as bênçãos celestiais. Meu esposo sempre fala que ao chegarmos no céu nós vamos ter muitas surpresas, né? Muitas vezes Deus vai mostrar para nós tantas coisas que eram para nós aqui e nós às vezes deixamos de receber por falta de fé. E já foi dispensado, né, as bênçãos. E muitas vezes nós não tomamos posse por a nossa fé ser tão pequena e não nos apropriamos daquilo que Deus já tem dispensado, né, para nós aqui na terra. Porque Deus tem o melhor para nós. Aqui na terra nós não temos nessa luta. Claro que nós vamos passar por luta, por aflições, por dificuldade, por pelejas, mas isso faz parte da nossa trajetória. Mas aqui nós teremos muitas bênçãos do Senhor dispensado para nós. Então que nós possamos colocar a nossa fé em ação para nós apropriarmos dessas bênçãos que o Senhor tem para nós, já dispensada aí no mundo espiritual e no mundo físico. E que nós possamos tomar posse delas e reconhecermos, né, aí a grandeza do Senhor, para que possamos ser mais que vitoriosos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Fiz algumas anotações aqui e como que está lendo para nós estarmos falando. Como disse, né, vamos discorrer aqui, li todos os salmos, mas vou focar no verso 17, a qual foi o tema propósito. E até o verso 17, Davi, ele roga a Deus o perdão para a sua vida. Após ele ter cometido o pecado, que eu não vou aqui entrar em detalhe, porque eu creio que todos aqui conhecem a história, né, da queda dele com Betseba. E para ele estava tudo resolvido, né? Foi louvado, ficou oculto, então para ele estava tudo ok. Mas Deus, Ele conhece as nossas vidas e Deus não aceita vivermos uma vida como se está tudo bem, sendo que não está. Então a palavra que eu deixo para nós aqui nessa noite, ao errarmos, irmãos, que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para reconhecermos as nossas fragilidades, para reconhecermos as nossas misérias, para reconhecer
perdoar, para nos salvar. Então isso já foi dispensado a nós. Então de graça nós já recebemos, pelo preço do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados. Mas cabe a nós termos essa sensibilidade de reconhecermos as nossas mazelas e voltarmos para o Senhor com o coração arrependido, com o coração contrito, para que possamos receber do Senhor a misericórdia dele sobre nós. Então até o verso 17, Davi ele roga esse perdão a Deus após ele ter sido confrontado por Natã, do seu erro que até então estava encoberto. Aí sim ele cai-se na real e reconhece a sua fragilidade e roga que Deus compadeça dele. Ele se derrama diante de Deus, ele se arrepende, ele se quebra diante do Senhor e ele reconhece as suas mazelas, as suas fragilidades, a sua queda, o seu pecado. Então ele implora a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor para a sua vida. E a gente tem uma lição aqui que Davi, ele não acusa ninguém do pecado após ele ser confrontado pelo profeta. Ele reconhece que tão somente ele errou, e se volta para Deus e diz: contra ti somente, contra ti pequei, e roga o perdão de Deus. Então ele reconheceu que ele que pecou, por mais que teve a segunda pessoa que envolveu no processo, mas ele reconhece que foi ele não quis jogar a culpa para terceiro. E muitas vezes nós não vigiarmos, pastor? A gente acaba querendo se justificar porque erramos em algumas situações. E não precisamos disso. O que precisamos é reconhecer que nós erramos, que nós pecamos e rogar o perdão de Deus para nossas vidas. E aqui a gente entende que isso é o principal, a qual ele se voltou para Deus com o coração quebrantado para receber de Deus a misericórdia, o perdão para a sua vida. E após ele ter feito isso, ele se quebrantou, ele se rasgou, ele se derramou na presença do Senhor. Então ele recebe de Deus a mudança na sua vida, a transformação, o perdão do seu pecado. E ele segue toda a história a qual a gente já conhece. Teve consequências fortíssimas do seu erro, a morte do filho, e teve a espada não se afastou no meio da sua família, mas ele foi perdoado, apenas ele teve a consequência do pecado. Então, meus irmãos, que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, a reconhecer as nossas fragilidades e nos voltarmos para Deus, não somente para Deus, com interesse de coração, para que nós possamos aí alcançar de Deus o perdão para as nossas vidas e sermos vitoriosos. Deus, ele se agrada de um coração quebrantado, ele se agrada de um coração contrito, de um coração que se derrama na sua presença, de um coração que esteja disposto a obedecer, a viver a vida em retidão perante o Senhor. Os verdadeiros sacrifícios, irmãos, que Deus agrada é de um coração quebrantado. Aqui, Davi, ele quebra um protocolo, porque na época de Moisés, para o perdão do pecado, era sacrificado um cordeiro, E aqui ele reconhece que, primeiramente, temos que ter um coração quebrantado. Primeiro, o coração quebrantado, para depois o sacrifício, para que Deus possa receber e fazer mudanças em nossas vidas. Eu estou lendo aqui mais de perto, irmãos, porque eu tenho uma certa dificuldade aqui. Se eu coloco o óculos, eu não enxergo, tá? Para ler. E se eu tiro o óculos, eu estou vendo os irmãozinhos bem distante. Mas vamos assim, e vou estar tentando fazer dessa forma para ficar melhor. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos que Davi ele nos mostra essa lição, que nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, para que possamos receber do Senhor a vitória. E aqui eu quero estar mostrando alguns pontos aqui que falam
relação ao tema proposto, que é qual o valor de um coração quebrantado. E o primeiro dele aqui que nós podemos ver é um coração quebrantado reconhece a sua condição. E enquanto Saul justificava seus erros, Davi dizia: eu pequei. O arrependimento começa quando termina a desculpa. Como falei anteriormente, quando nós falharmos, não vamos querer colocar culpa em terceiro da nossa falha, mas vamos reconhecer, que erramos, que falhamos, e vamos voltar para Deus, implorar o perdão dele para a nossa vida, e assim nós alcançaremos. Então Davi, ele não quis se justificar, porque Betseba foi até ele, porque mandou chamar, ela foi. Então, ele não se justificou acusando ela. Então ele reconheceu que a fraqueza foi dele, que a falha foi dele. Então ele reconheceu e voltou-se para Deus dizendo: eu pequei contra o Senhor, tão somente contra o Senhor eu pequei. Enquanto Saul se justificava, ele reconheceu e se humilhou diante da presença do Senhor. Este é o homem para quem olharei, humilde e contrito de espírito. Jesus confirma em Mateus 5: bem-aventurados os pobres em espírito. Enquanto a palavra do publicano volta justificado, o fariseu cheio de méritos, mas não foi justificado, porque ele se achava melhor, ele se achava tal, se achava o bambambam do pedaço. Mas quando o publicano se humilhou perante o Senhor, ele foi justificado. Então o segredo para nós aqui, irmãos, é termos a humildade de nos humilharmos diante do Senhor Jesus, reconhecendo as nossas fraquezas, para que possamos ter uma vida diferente, uma vida que busque um processo de santificação, porque enquanto vivemos aqui, nós estamos nesse processo constante, porque a nossa carne é uma luta constante contra o nosso espírito. Mas a partir do momento que nós nos achegamos a Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, nos entendendo-nos que nós dependemos 100% de Deus, para que nós possamos ter uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de santificação, assim nós o receberemos. Então que nós possamos caminhar nesse processo de transformação, como a irmã disse aqui, em relação à sua vida, o que Deus fez. Mas Deus fez na vida dela porque ela cedeu, porque ela deu espaço para Deus trabalhar, para Deus moldar, para Deus transformar. O Espírito Santo do Senhor não é invasor, ele trabalha em nós, trabalha através de nós e por nós, quando nós damos a oportunidade, a liberdade para ele fazer. Não que ele não tenha poder de fazer, mas ele é educado, ele quer que nós damos esse espaço para ele trabalhar, para ele fazer por nós e através de nós. Então que nós tenhamos essa humildade de reconhecermos que sem Deus não somos nada, mas com ele, como o apóstolo Paulo disse, somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Na pessoa de Jesus, através do sangue dele vertido na cruz do Calvário, nós somos mais que vencedores, nós somos vitoriosos. A partir do momento que nós deixamos ele tomar a direção da nossa vida, dele tomar a direção, dele fazer a transformação que nós precisamos. Se nós damos esse espaço, o Senhor vai trabalhando no nosso caráter, o Senhor vai trabalhando na nossa vida e vai nos moldando até nós chegarmos um dia como Cristo, e isso na glória. Então que nós sejamos filhos de Deus, totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes da graça do Senhor, para que sejamos transformados, para que hoje nós sejamos melhor que ontem. Amanhã, se assim Deus nos der a oportunidade no fôlego de vida, que nós possamos ser melhor que hoje. Então isso é um processo que nós precisamos buscar para a nossa vida, para que nós possamos nessa caminhada sermos testemunha real de Cristo, sermos exemplo de
meus irmãos, a partir do momento que nós deixamos Deus fazer essa transformação, isso acontece em nossas vidas. E no verso 10, Davi ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. A palavra cria é para, e o mesmo verbo usado em Gênesis 1 e 1. Depois vocês vão escrever, verificar. É um verbo utilizado para a ação criadora exclusiva de Deus. Davi reconhece que apenas Deus pode produzir um novo coração. Glória a Deus por isso. E Deus pode fazer. Deus pode transformar a nossa velha natureza, numa natureza moldada, pelo Espírito Santo dele. Que sejamos aí transformados todos os dias através dessa bondade do Senhor em nossas vidas. E o outro ponto: um coração quebrantado atrai a presença de Deus. Glória a Jesus por isso. Então, Deus se agrada do coração contrito, um coração que se derrama com verdade na presença dele, que se prostra diante dele com sinceridade, não como publicano, como fariseu, para se aparecer diante dos outros que está bem. Não adianta, irmãos, nós tentarmos fazer isso para Deus, diante de Deus. Você pode até enganar seu pastor, você pode enganar seu esposo, sua esposa, sua família, mas a Deus você não se engana. Você engana você mesmo, mas a Deus não. Então, Deus, Ele se agrada daquele que deixa ser trabalhado pela bondade do Senhor na sua vida. Observe aí a promessa: não desprezarás. No hebraico significa jamais rejeitar. Pode ser rejeitado pelos homens, pode ser condenado pela sociedade, mas Deus nunca rejeita quem chega quebrantado. Então, meu irmão, por mais difícil que seja a sua trajetória, a sua vida, o processo aí da sua caminhada, continua sempre se derramando na presença do Senhor, porque Deus se agrada disso. E você será honrado na presença do Senhor, porque Deus, Ele é bondoso para fazer na sua vida além do que você pode imaginar. Então, por mais difícil que seja, nós quando estamos no processo da luta, no processo da peleja, da dificuldade, muitas vezes a nossa fé às vezes fica até abalada, mas a palavra do Senhor nos dá garantia. E se permanecermos fiéis, se permanecermos perseverantes, colocando a nossa fé em ação, com determinação, com ousadia, com perseverança, a vitória é nossa. Então, vale a pena, irmãos, nós sofrermos pela causa do Senhor. Vale a pena nós sofrermos sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Porque a luta pode até fazer você chorar, mas o gozo virá, a vitória virá. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela pode vir pela manhã. Então, que nós tenhamos sempre em mente essa convicção que do Senhor é a provisão, do Senhor é a bondade, as misericórdias. É a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, para nós não sermos consumidos pela nossa carne, para nós não sermos consumidos pelas lutas da vida, então vamos nos aquebrantar diante do Senhor. Vamos permitir a liberdade para que o Espírito Santo faça isso em nossas vidas, para que tenhamos aí uma liberdade de nos derramar, de nos prostrarmos diante do Senhor, para que nós sejamos aí vitoriosos pela pessoa bendita do Senhor. E existe, irmãos, dois tipos de pessoas na igreja: os que parecem inteiros e os que chegam quebrados. O Evangelho não foi feito para quem aparenta perfeição, foi feito para quem reconhece a necessidade da graça. O quebrantamento não é fraqueza, é o lugar onde Deus inicia a restauração. Quanto mais duro é o coração, mais distante a ação de Deus. Quanto mais humilde, mais espaço existe para que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Então, o segredo é esse: coração humilde, quebrantar, derramando-se sempre na presença do Senhor, porque isso agrada ao Senhor.
e a vitória é nossa a partir do momento que nós fazemos dessa forma. Então, meus irmãos, seja um daqueles que esteja disposto a derramar-se na presença do Senhor, que não seja aquele altivo, se achando perfeito, se achando crentão, porque diante do homem você pode até enganar, mas diante de Deus não. Então venha quebrantado, venha se quebrar para os pés do Senhor, que Deus restaurará a sua vida, Deus mudará a sua situação, Deus te dará a vitória em tudo. Então que nós possamos fazer assim, para que possamos receber aí de Deus, né, essa restauração por completo em nossa vida, e deixar essa liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nós e por nós, para que sejamos agentes do Senhor aqui na terra, né, que nós sejamos aí pessoas que estejam dispostas a ser moldadas, transformadas e ser aí agentes de pessoas transformadoras também para outras pessoas, para que assim o reino de Deus ganhe, né? E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Para concluirmos aqui, Davi, ele perdeu a sua reputação a partir do momento que ele foi confrontado, que até então seu pecado estava oculto, né? Ele perdeu a reputação, mas perdeu o filho que nasceu daquele pecado, colheu consequências profundas, mas não perdeu a Deus. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. A cruz confirma essa verdade. Jesus não morreu por pessoas perfeitas, morreu por pecadores arrependidos. O maior valor de um coração quebrantado não está na sua dor, mas no fato de que ele está finalmente aberto para ser restaurado pelas mãos de Deus. Então, existem pessoas que chegam hoje tentando esconder suas feridas. Pode até tentar esconder, mas de Deus não se esconde. Deus não se pede máscara, Ele pede sinceridade. O Senhor continua procurando homens e mulheres que diga: eu preciso da tua graça. Um coração rendido vale mais diante de Deus do que qualquer demonstração externa de religiosidade. E a promessa permanece: a um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezarás. Então é qual o segredo, meus irmãos? Desde o seu coração quebrantado, contrito, se derrama na presença do Senhor, que o Senhor não desprezarás. Então, independente que seja a sua situação, entenda sempre isso, que Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Então, a minha palavra que eu deixo aqui nessa noite, com lição desse salmo: não se endureça o seu coração, renda-se a Deus todos os dias da sua vida. Quebranta-se todos os dias da sua vida, porque Deus não o desprezarás, e a vitória será sua no nome de Jesus. Que a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor seja estendida dia após dia sobre as nossas vidas, para caminharmos, para trilharmos essa trajetória de fé, com perseverança, com coração contrito diante do Senhor, para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem dispensado para a sua igreja, para o seu povo aqui na terra. Amém? Eu quero orar com os irmãos, quero agradecer pela oportunidade a mim dispensada aqui nesta noite. Pai, diante da tua bondade santa, nós nos encontramos aqui nessa noite, Pai. E a tua palavra, Pai, nos ensina que nós precisamos ter o coração quebrantado, contrito, diante da tua presença. Pai, diante do Senhor, ninguém nos manda. Ninguém finge ser alguém, porque o Senhor conhece todas as coisas. Pai, eu rogo por as nossas vidas aqui nessa noite, Senhor. O Senhor ajuda-nos a sermos sinceros, dispostos, ó Deus, a reconhecermos as nossas mazelas, nossas fraquezas, e tão somente, Pai, voltarmos para o Senhor com o coração quebrantado, contrito de espírito, e nos derramar diante do Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso para nos perdoar.
nos restaurar, para nos levantar, Senhor, e fazer uma pessoa vencedora, uma pessoa bendita de Ti. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, que ela é a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado, ó Deus, conosco. Obrigado pelos todos os livramentos que o Senhor tem feito a cada um de nós, Pai. Até mesmo, Senhor, aqueles que nós não vemos, mas cremos, ó Deus, no poder do Senhor, que o Senhor tem dado de nós de uma forma infinita. Que as Tuas mãos, Senhor, continuem estendidas sobre o Teu povo aqui neste lugar, sobre a Tua igreja na terra, Senhor. Que sejamos verdadeiros, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, pessoas dispostas, Senhor, a perdoar, a tão somente pedir perdão e reconhecermos as nossas fragilidades e sermos melhores a cada dia, Pai. Para que a Tua presença, Senhor, através do Teu Santo Espírito, tenha a liberdade de trabalhar em nós e trabalhar por nós aqui nesse mundo. Faça o Teu querer, ó Pai, em prol da Tua igreja e nos ajuda a Te honrar, Senhor, acima de tudo, ó Deus, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela missão que o Senhor nos dá através deste salmo. Que nós possamos, ó Deus, termos um coração contrito e quebrantado diante do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Para que possamos Te adorar com interesse de coração, com sinceridade de alma e assim, ó Deus, continuarmos louvando o Teu nome. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Continua conosco.